Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então para a segunda frase de Yehuda Hanunassi no versículo 1 do capítulo 2 de Pirkei Avot. O texto diz o seguinte: Cuideis de um mandamento leve como de um pesado, pois não sabeis a recompensa para os mandamentos. Meu comentário: esse é um dito muito interessante. Afinal de contas, não é surpresa nenhuma que a Torá tenha mandamentos que são mais pesados, ou seja, mandamentos mais importantes, e mandamentos mais leves, ou seja, mandamentos de menor importância. E o que Yehuda Hanassi está sugerindo não é que a Torá deixe de ter uma escala de valores. É evidente que a Torá tem uma escala de valores e é evidente que há coisas que nós temos como saber que são mais importantes umas que as outras. Porém, a grande questão é que nós não devemos olhar para a Torá e tentar trabalhar com ela como se ela fosse um catálogo de coisas e nós devêssemos então somente focar nas coisas mais importantes. O motivo pelo qual a Torá não traz ao lado de cada mitzvah, de cada mandamento, a sua recompensa, embora exista, é justamente para desencorajar que a gente olhe para ela como um menu de restaurante e diga: eu quero esta recompensa, então eu vou fazer isto. Aquilo é mais importante que aquilo outro, então eu vou focar nisso, não vou focar naquele outro preceito, e aí acabemos deixando de lado coisas importantes. Observe que Yehuda Hanassi não está falando sobre aquela questão que a gente sempre comenta de que nós devemos fazer o nosso melhor e que nem sempre o todo nos é possível. Mas a questão é que o todo não ser possível, a gente precisa ter consciência de que é uma limitação nossa. E isso não pode se tornar uma escolha dentro da Torá. Nós não podemos olhar para a Torá e falar: não, eu vou escolher fazer isso, ou não vou escolher fazer aquilo, ou não vou escolher fazer aquilo outro. Não, nós devemos olhar para a Torá e pensar: o que é que está a meu alcance fazer? O que é que eu posso fazer? O que eu não posso fazer, evidentemente eu vou procurar melhorar de modo que no meu futuro eu consiga fazer. Mas aquilo que eu posso fazer, então isso eu farei. Nós não devemos olhar e tentar estipular: isso aqui é mais importante que aquilo, então eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Uma vez que, se nós fizermos isso, primeiramente estamos desvalorizando as Escrituras e estamos desvalorizando os ensinamentos do Eterno. Devemos tratar a Torá como uma coisa única, como um sistema único. O outro motivo pelo qual nós não devemos fazer esse tipo de classificação é também porque a nossa obediência não pode ser motivada unicamente pelas recompensas. Nós temos que pensar que é nosso dever obedecer ao Eterno. E um servo não questiona quais são as ordens do seu senhor. Um servo não olha para a sua lista de tarefas e diz: isso aqui eu vou fazer porque é mais importante, isso aqui eu não vou fazer porque não tem tanta importância. O senhor até poderia dizer isso para o servo: olha, faça isso aqui que é mais importante, e se você puder, se você tiver tempo, faça aquilo outro. Mas não compete ao servo se colocar na posição de juiz sobre as ordens do seu senhor. E existe um terceiro motivo pelo qual nós também não devemos fazer isso e devemos tratar os mandamentos do Eterno, os mandamentos que Ele nos deu, com a mesma importância, seja lá o que for que Ele nos solicitou fazermos. E a razão é para que nós não nos tornemos arrogantes na nossa prática. Pelo fato de nós não termos um valor concreto estabelecido pela Torá sobre as recompensas, nós não podemos olhar para aquilo que fazemos e pensar que somos melhores do que o outro. Como é que nós podemos ter a certeza de que os mandamentos que o outro cumpre não são muito mais importantes do que os mandamentos que nós cumprimos? E se nós então tivermos isso em mente, nós não olharemos para o nosso próximo com um olhar de superioridade. Nós não acharemos que nós somos grande coisa porque nós cumprimos este ou aquele mandamento, ao passo que o nosso colega, a pessoa que está ao nosso lado, na realidade cumpre apenas coisas supostamente menores. Nós também não olharemos para o outro com olhos
de reprovação e de desprezo, porque ele supostamente cumpre apenas os mandamentos menos importantes da Torá. Não, se nós olharmos para o todo, então nós compreenderemos que nós não somos perfeitos, assim como o nosso colega não é perfeito, e nós devemos nos preocupar em melhorar sempre. Melhorar em quê? Em tudo, em todas as áreas que a Torá traz uma revelação do Eterno sobre a nossa vida. Se nós tentarmos estabelecer o que é que nós podemos fazer e o que é que nós não devemos dar atenção, seria como se nós estivéssemos escolhendo entre respirar ou comer ou beber água. Você não pode fazer uma escolha desse tipo. Você precisa respirar, você precisa comer e você precisa beber água. Logo, você também, analogamente, precisa de todos os ensinamentos que a Torá dá para todas as áreas da sua vida e não apenas para uma. E este, mais uma vez, é um conselho e uma recomendação que não serve só para o povo judeu. Afinal de contas, há uma série de preceitos e valores que são universais e que são revelados pelo Eterno e que nós devemos cuidar de trabalhar em nossas vidas. Não podemos olhar e falar, eu vou só trabalhar a área da justiça, eu não vou trabalhar a minha amorosidade. Não, eu vou só trabalhar o meu caráter, eu não vou trabalhar a minha misericórdia. Não, eu vou trabalhar apenas as minhas orações, mas eu não vou trabalhar a minha honestidade. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que trabalhar todas as áreas da nossa vida para que a nossa espiritualidade não fique deficitária. E essa é a razão pela qual a Torá não estabelece uma recompensa X ou Y para esta ou para aquela área. A Torá é um todo, e é assim que nós devemos ver o nosso relacionamento com o Criador. Um relacionamento que abrange todas as áreas da nossa vida. Até amanhã, se o Eterno nos permitir.